Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de um assunto que eu acho dos mais relevantes em matéria de processo. A questão é a seguinte: para se trabalhar com o processo, nós temos que raciocinar tema a respeito dos chamados elementos da demanda. Esses elementos da demanda, na linguagem de grandes processualistas, eles é que indicam todo o significado do processo. Os elementos da demanda são trabalhados de forma subjetiva, de forma objetiva e sob o aspecto formal. No ângulo subjetivo, nós temos os sujeitos do processo. Os sujeitos do processo, na realidade, são passados apenas como juiz, parte, sujeito ativo, sujeito passivo e o juiz. A questão não se limita só a esse ponto. Ela é muito mais ampla. Sujeitos do processo envolve uma diversidade de outros componentes subjetivos do processo, como o Ministério Público, o advogado, o escrivão, todos os auxiliares da Justiça. Isso tudo faz parte do componente sujeitos do processo. Depois nós temos também o segundo elemento, que é o objeto do processo. Com relação ao objeto do processo, nós sempre trabalhamos com a causa de pedir e o pedido. Esses elementos é o que compõem o chamado objeto do processo. O objeto do processo, ele trabalha sempre com os fatos e os fundamentos jurídicos. É sabido que com relação aos fundamentos jurídicos, nós na realidade trabalhamos esses fundamentos sob a perspectiva jurídica e, acima de tudo, como consequência daquilo que se obtém com a análise dos fatos. Por isso, é importante que saibamos primeiro como se chega à conclusão da situação fática do processo. Depois, nós desdobramos na consequência jurídica, para em seguida formular o pedido. O direito discutido é sempre o direito material. O objeto do processo, no aspecto jurídico, é sempre o direito material, sem esquecer que em algumas ou em outras oportunidades, o processo também tem como objeto, no aspecto jurídico, normas e regras processuais, porque muitas das vezes se discute aspectos processuais como conteúdo do próprio processo. Isso é o processo servindo a outro processo. Agora, depois nós temos a questão da forma. A forma, nós trabalhamos com os procedimentos, os ritos, os atos processuais. Tudo isso compõe o que nós trabalhamos com a forma do processo. As regras jurídicas em matéria de processo, que definem a natureza jurídica como regras de processo, elas ditam matéria de direito material, de direito processual. E na parte processual, todas as regras de processo trabalham com esses três elementos. Ou alguns dos elementos de forma cumulativa, ou um elemento isoladamente. No entanto, todas as normas trabalham com esses três elementos: sujeitos, objeto e forma. Partindo dessa ideia, nós vamos ter, com certeza, grande desenvolvimento da compreensão a respeito da matéria do processo. Por hoje, essa curiosidade que eu gostaria de deixar com vocês.